Você abre a geladeira, pega aquele pote de maionese que está ali desde a semana passada, espalha no pão e morde sem pensar duas vezes. Faz isso todo dia. No lanche da tarde, no hambúrguer do fim de semana, na salada de batata do almoço de domingo. Pois eu, que já vivi bastante e já vi muita coisa nesta vida, preciso te contar uma verdade que vai te fazer olhar para aquele pote com outros olhos. A maionese que você compra no supermercado, aquela da marca famosa que está na televisão o dia inteiro, pode estar cheia de aditivos que atrapalham a absorção de vitaminas no seu corpo, que podem causar reações alérgicas, hiperatividade e até aumentar o colesterol no seu sangue. A Associação de Consumidores Proteste analisou 10 marcas de maionese e descobriu que 9 delas contêm substâncias potencialmente perigosas. 9 de 10. E você aí achando que estava comprando algo inofensivo. Vai se inscreve que eu te conto tudinho. Número 8 na lista das maioneses que você deve evitar. Vamos começar pela rainha das mesas brasileiras, a Hellmann's. Sim, aquela mesma que está no Brasil há mais de 80 anos. Aquela que a propaganda mostra como a maionese perfeita, cremosa e irresistível. Aquela que provavelmente está na sua geladeira neste exato momento. Pois então, vamos ler o rótulo juntos, porque é aí que a coisa fica feia. A lista de ingredientes da Hellmann's tradicional é a seguinte: água, óleo vegetal, ovo pasteurizado, amido modificado, vinagre, açúcar, sal, cloreto de potássio, suco de limão, conservador ácido sórbico, estabilizante goma xantana, acidulante ácido fosfórico, sequestrante ETT-cálcio de sódico, corante natural páprica, aromatizante e antioxidantes BAA, BATE e ácido cítrico. Presta atenção nessas 3 siglas: BAA, BAETT e EDTE. O BAEA, que significa butilihidroxianizol, é um antioxidante sintético cuja segurança é discutida há décadas pela comunidade científica internacional. Estudos mostram que o BEAG pode funcionar como desregulador endócrino, interferindo no sistema hormonal do corpo humano. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, que faz parte da Organização Mundial da Saúde, classificou o BEAA como possível carcinógeno humano. Isso mesmo, possível carcinógeno. E tá lá no pote de maionese que você compra toda semana. O BATT, que é o butilhidroxitolu, é primo do BATE e apresenta problemas semelhantes. Segundo a análise da Proteste, o BAT pode aumentar o teor de lipídios e de colesterol no sangue. Também atrapalha a absorção pelo organismo de nutrientes essenciais como as vitaminas A e D. E ainda por cima, o BATP pode desencadear reações alérgicas, como urticária, dermatite eczematosa e até hiperatividade, especialmente em crianças. E olha que eu nem terminei. Tem também o ETT-cálcio de sódico, que é um sequestrante. A função dele é capturar íons metálicos, para evitar que o produto escureça ou mude de sabor. Só que ao fazer isso, o EDTA também pode interferir na absorção de minerais importantes para o organismo, como ferro, zinco e cálcio. Então vamos fazer as contas. Um produto que tem BAA, BATT e ETTE está atacando a absorção das suas vitaminas A e D, dos seus minerais essenciais e ainda pode causar alergia e aumentar o colesterol. Tudo isso para manter aquela cremosidade bonita que aparece na propaganda. Quando a Proteste procurou a Unilever, fabricante da Hellmann's, a empresa respondeu que todos os seus produtos são desenvolvidos de acordo com a legislação brasileira. E isso é verdade. Esses aditivos não são proibidos no Brasil, mas o fato de serem legais não significa que sejam seguros. Muitas substâncias que hoje são proibidas em diversos países já foram um dia legais em toda parte. A legislação brasileira, como alertou Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da Proteste, falta uma legislação forte
capaz de proibir o uso de aditivos e de controlar o excesso de sal, açúcar e gordura na produção de alimentos. E tem mais uma coisa que pouca gente percebe. Repara na ordem dos ingredientes. O primeiro ingrediente da Hellmann's é água. O segundo é óleo vegetal. O terceiro é ovo pasteurizado ou amido modificado, dependendo da formulação. Isso significa que a maior parte daquele pote não é ovo, é água e óleo. Você está pagando caro por um produto que é basicamente água com óleo de soja, engrossado com amido e temperado com açúcar, sal e aditivos químicos. O ovo, que deveria ser o protagonista de qualquer maionese de verdade, aparece lá no terceiro ou quarto lugar da lista. E pela legislação brasileira, o ovo pode representar apenas entre 4% e 5% da composição total. Pense nisso. 4 a 5% de ovo numa maionese. É como comprar um suco que tem 95% de água e chamar de suco de laranja. Número 7. Agora vamos falar da maionese Arisco. A Arisco é fabricada pela mesma Unilever que faz a Hellmann's. E adivinha? A lista de ingredientes é praticamente idêntica. Água, óleo vegetal, amido modificado, vinagre, ovo pasteurizado, açúcar, sal, cloreto de potássio, suco de limão, estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico, acidulante ácido fosfórico, aromatizantes, sequestrante ETT-ETA, cálcio disódico, corante natural páprica, antioxidantes, BAA, BATT e ácido cítrico. É quase uma cópia da Hellmann's. Os mesmos BAA e BATT. O mesmo EDTA. Os mesmos problemas para a absorção de vitaminas e minerais. As mesmas reações alérgicas potenciais. A diferença é que a Arisco geralmente custa um pouco menos, então o consumidor que está tentando economizar acaba comprando a Arisco achando que está fazendo uma escolha diferente, quando, na verdade, está levando praticamente o mesmo produto com a mesma lista de aditivos problemáticos. É a mesma fábrica, a mesma multinacional, a mesma filosofia de produção. Mudam o rótulo, mudam o preço, mudam o nome, mas os aditivos continuam lá dentro, fazendo o mesmo estrago no seu organismo. E eu te pergunto, se a empresa consegue fazer uma versão sem esses aditivos em outros países, onde a legislação é mais rígida, por que não faz o mesmo no Brasil? A resposta é simples e dolorosa, porque a legislação brasileira permite. E enquanto permitir, a indústria vai continuar usando, porque é mais barato e aumenta a vida útil do produto na prateleira. A saúde do consumidor brasileiro fica em segundo plano. Número 6. Chegou a vez da maionese lisa. Sim, da mesma Cargill que fabrica o óleo de soja lisa. A maionese lisa também foi incluída na análise da Proteste e também contém os dois aditivos problemáticos, BIA e BAT. A mesma dupla perigosa que atrapalha a absorção de vitaminas, que pode causar reações alérgicas e que está associada a aumento de colesterol. A Cargill é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, com faturamento anual que ultrapassa os 160 bilhões de dólares. Uma empresa desse tamanho tem toda a capacidade técnica e financeira para produzir uma maionese sem BAAE e sem BATE. Se a Heinz consegue fazer isso, a Cargill também poderia. Mas não faz, porque o BAAE e o BATT são baratos e eficientes para manter o produto estável por mais tempo. E para uma multinacional, tempo de prateleira significa dinheiro. Cada dia a mais que o produto aguenta sem estragar é um dia a menos de prejuízo com devolução e descarte. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando a indústria coloca BAIA e BATT na maionese, ela não está pensando na sua saúde, está pensando no bolso dela. Está pensando em quanto tempo o produto pode ficar parado num armazém, num caminhão de transporte e na prateleira do supermercado antes de ser comprado. E para garantir esse tempo, coloca aditivos que interferem na absorção dos seus nutrientes. É um cálculo econômico, não nutricional.
E quem paga a conta é você com a sua saúde. Número 5. Vamos falar agora da maionese salada, que também pertence ao grupo Bang. A Proteste confirmou que a maionese salada contém os dois aditivos, BAAEST, na sua composição. E aqui eu quero aproveitar para explicar um pouco mais sobre como esses aditivos funcionam no corpo humano, porque eu sei que muita gente escuta essas siglas e não entende direito o que elas significam. O BAEA e o BATE são antioxidantes sintéticos. A função deles é impedir que as gorduras presentes na maionese oxidem, ou seja, fiquem rançosas. Quando a gordura oxida, o produto muda de cheiro, de gosto e de cor. O consumidor rejeita, a indústria perde dinheiro, então ela adiciona BAA e BATE para evitar essa oxidação. Até aí, parece uma solução inteligente. O problema é que esses antioxidantes sintéticos, quando entram no seu corpo, continuam agindo. E no seu corpo, eles interferem em processos biológicos importantes. O BAT, por exemplo, é lipossolúvel, o que significa que ele se dissolve em gordura e pode se acumular nos tecidos adiposos do corpo. Com o consumo repetido ao longo de anos, essa acumulação pode se tornar significativa. Estudos realizados com animais de laboratório mostraram que doses elevadas de BATT podem causar hiperplasia hepatocelular, que é um crescimento excessivo das células do fígado. E estudos com BEH mostraram a formação de tumores no estômago anterior de ratos. Agora, eu sei o que você está pensando. Você está pensando que a quantidade presente na maionese é muito pequena para causar problema. E, de fato, em uma única colherada, a quantidade é mínima. Mas quem come maionese uma única vez na vida? O brasileiro consome maionese praticamente todos os dias. No pão, no lanche, no hambúrguer, na salada, no cachorro-quente, no sushi. É um consumo contínuo, repetido, ao longo de anos e décadas. E o efeito desses aditivos é cumulativo. Cada colherada adiciona um pouquinho mais de BAA e BAT no seu organismo. E com o tempo, esse pouquinho vira muito. Número 4. Agora é a vez da maionese Hemmer. A Hemmer é uma marca catarinense fundada em 1915 pelo empreendedor Heinrich Hemmer, que começou vendendo chucrute em carroça. A empresa tem mais de 100 anos de história e é uma das mais antigas do Brasil no ramo de alimentos em conserva. Parece uma história bonita e mas isso não muda o fato de que a maionese Hemmer tradicional contém, na sua lista de ingredientes, os antioxidantes TBA-QAG, BATE e EBH, além do sequestrante etiDTA cáustico de sódico. Ou seja, tem os mesmos BAEA e BATT que já mencionei e ainda adiciona o TBA-QACO na mistura. É um trio de antioxidantes sintéticos no mesmo produto. O TBA-QACO, como eu já expliquei em outro vídeo, é a terx-butilhidroquinona. E estudos publicados na revista Foods em 2025 mostram que a administração prolongada em doses altas pode causar danos ao fígado, aos rins e ao sistema nervoso. E a Hemmer coloca os três juntos, TBA-QG, BATT e BATA. É como se a fábrica quisesse garantir que nenhuma molécula de gordura vai oxidar, custe o que custar. E o custo, como sempre, é pago pelo seu organismo. Agora, é justo dizer que a Hemmer tinha uma versão chamada Premium, que era diferente. A Hemmer Premium não continha BAA nem BATT, utilizava gema de ovo como ingrediente de destaque e era considerada por especialistas como uma maionese de verdade, com 75% de gordura e 80 quilocalorias por porção de 12 gramas. Só que em 2024, após a compra da companhia Hemmer pela Heinz Brasil, a maionese Hemmer Premium foi descontinuada. Simplesmente sumiu das prateleiras. E a marca tornou-se a segunda linha da Heinz no Brasil. Então o consumidor que comprava a Hemmer Premium por ser uma maionese de qualidade superior, ficou sem essa opção. E a Hemmer tradicional,
que continua sendo vendida, mantém o trio BAA, BAITE e TBAQA na sua fórmula. Se inscreve para mostrar que esses vídeos sim ajudam e sim fazem sentido. Número 3. Vamos falar da maionese Saúde. O nome é irônico, eu sei. Uma maionese chamada Saúde que contém BAEA e BAT na sua composição. A Proteste confirmou que a maionese Saúde, na versão tradicional, possui os dois aditivos. Os mesmos que atrapalham a absorção de vitaminas A e D, os mesmos que podem causar reações alérgicas e hiperatividade, os mesmos que estão associados ao aumento de lipídios e colesterol no sangue. E o nome do produto sugere exatamente o oposto. Sugere que é saudável, que faz bem, que é a escolha certa para quem se preocupa com a alimentação. Isso, na minha opinião de avô, que já viu muita coisa, beira a propaganda enganosa. Porque o consumidor que está no corredor do supermercado, com pressa olha a marca, vê escrito saúde e pensa que está fazendo uma escolha inteligente. Não lê o rótulo, não conhece as siglas BEA e BET. Não faz ideia de que aquilo pode estar prejudicando a absorção de nutrientes no corpo dos filhos e dos netos. E a indústria sabe disso. A indústria sabe que a maioria das pessoas não lê rótulos. Por isso investe tanto em embalagem, em nome de marca e em propaganda, porque a decisão de compra, para a maioria dos consumidores, acontece em segundos. E nesses segundos, o que pesa é a imagem, o nome, o preço, não a lista de ingredientes escritos em letra minúscula no verso da embalagem. É por isso que eu faço esses vídeos, para te dar o tempo e a informação que o supermercado não te dá. Número 2. Agora vamos falar de um caso que foi parar na Anvisa e nos noticiários do Brasil inteiro, a maionese Fugyni. Em março de 2023, a Anvisa determinou o recolhimento de todas as apresentações da maionese Fugyni com vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024, além de todos os lotes que venceriam em dezembro de 2023 com numeração iniciada por 354. O motivo foi gravíssimo: uso de matéria-prima vencida na fabricação do produto. A empresa admitiu que, por um erro operacional, um ingrediente chamado urucum, usado como corante natural, estava fora da data de validade. Segundo a Fugyni, o urucum representa apenas 0,003% da formulação. Parece pouco, mas a Anvisa não achou pouco. A agência fez uma inspeção sanitária na fábrica de Monte Alto, no interior de São Paulo, em parceria com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e com a Vigilância Sanitária Municipal, e o que encontraram foi muito pior do que um ingrediente vencido. Foram identificadas falhas graves de boas práticas de fabricação, problemas de higiene, falhas no controle de qualidade e segurança das matérias-primas, problemas no controle de pragas, falhas de rastreabilidade. A Anvisa não suspendeu apenas a maionese, suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e uso de todos os alimentos da marca Fugyni produzidos naquela fábrica. Todos. Maionese, molho de tomate, mostarda, ketchup, batata palha, conservas vegetais. Tudo foi interditado preventivamente. Segundo a Anvisa, as falhas identificadas na fábrica podem impactar a qualidade e a segurança do produto final. E conforme o Código de Defesa do Consumidor, alimentos fabricados com matérias-primas vencidas são considerados impróprios para o consumo e a sua exposição à venda é considerada infração sanitária. A Fugyni disse em nota que providenciou um recall e que sempre cumpriu com suas obrigações legais, mas as imagens e os relatórios da inspeção contam uma história diferente. Uma fábrica com falhas graves de higiene e controle de pragas não é uma fábrica que está cumprindo suas obrigações. É uma fábrica que está colocando em risco a saúde de milhões de brasileiros que confiam na marca que está no rótulo. E esse caso é especialmente importante
porque mostra que os problemas com maionese industrializada vão muito além dos aditivos químicos, vão até a própria condição de fabricação. O consumidor não tem como visitar a fábrica, não tem como ver as condições de higiene, não tem como saber se os ingredientes estão dentro da validade. Depende inteiramente da fiscalização. E como a Anvisa não consegue inspecionar todas as fábricas o tempo todo, casos como o da Fugini só aparecem de vez em quando. Quantos outros passam despercebidos, ninguém sabe. Número 1. Para fechar a lista das maioneses que você deve evitar, eu quero falar de duas marcas juntas, porque o problema é o mesmo: Superbon Vegetale e Qualità. Segundo a análise da Proteste, essas duas marcas contêm o aditivo BAT na sua formulação. Não tem o BAA, o que é um ponto a menos de preocupação em relação às que têm os dois. Mas ainda assim, o BAT sozinho já é problemático o suficiente. Como eu já expliquei, o BATP pode aumentar lipídios e colesterol no sangue, atrapalhar a absorção de vitaminas A e D, causar reações alérgicas como urticária e dermatite, e desencadear hiperatividade. Então, mesmo tendo só um dos dois aditivos, essas maioneses ainda representam um risco que poderia ser evitado. E no caso da Qualità, que é a marca própria do GPA, o grupo que controla o Pão de Açúcar e o Extra, existe uma expectativa maior de cuidado. Quando um grande grupo varejista coloca o seu nome num produto de marca própria, está dizendo ao consumidor: eu garanto a qualidade deste produto. E se a qualidade que está sendo garantida inclui BAT na composição, enquanto existem marcas no mercado que provam que é possível fazer maionese sem esse aditivo, então a garantia não vale tanto quanto parece. O mesmo vale para a Superbon, que se posiciona como uma marca voltada para o público que busca alimentação mais saudável, com opções vegetarianas e veganas. A marca Vegetale carrega uma mensagem de saúde e consciência alimentar. Mas quando você vira o pote e lê BAT na lista de ingredientes, essa mensagem perde credibilidade. Se o objetivo é ser mais saudável, por que colocar um aditivo que a Proteste classifica como potencialmente prejudicial à saúde? Agora vamos mudar de assunto, porque eu não seria um avô justo se só mostrasse o que é ruim. Eu quero te mostrar que existem opções melhores. Poucas, é verdade, mas existem, e eu vou te apresentar 3 maioneses que usam ovo de verdade e que merecem a sua atenção. Número 3 na lista das maioneses que você pode comprar com mais tranquilidade: a maionese Heinz tradicional brasileira. A Proteste analisou 10 marcas de maionese e encontrou apenas uma que não contém os aditivos BAA e BAT na sua versão tradicional brasileira original. E essa marca é a Heinz. A Heinz se posicionou no mercado brasileiro como uma maionese feita com ovos de galinha caipira. Segundo a marca, os ovos utilizados são de aves criadas em condições diferenciadas, o que resulta em gemas mais saborosas e nutritivas. A maionese Heinz tem 76 quilocalorias por porção de 12 gramas e 69% de gordura na composição, o que é bastante próximo do padrão internacional para uma maionese legítima. Internacionalmente, para ser considerado uma maionese de verdade, o produto precisa ter pelo menos 65% de gordura. A maioria das maioneses brasileiras fica muito abaixo disso, compensando com amido, gomás e água. A Heinz se destaca justamente por manter uma proporção mais honesta de ingredientes. O óleo vegetal aparece como primeiro ingrediente, seguido de água e gema de ovo. A presença de gema de ovo, e não apenas ovo pasteurizado genérico, indica uma formulação mais próxima da receita original de maionese. A Heinz também não utiliza amido na sua formulação, o que é um diferencial significativo. A maioria das maioneses brasileiras usa amido modificado como espessante para dar volume e textura ao produto sem precisar colocar mais ovo ou mais óleo. O resultado é um produto mais barato de fabricar, mas também mais distante da verdadeira maionese. A Heinz,
Ao dispensar o amido, entrega um produto que é mais fiel à receita original e que não depende de truques industriais para ter a textura correta. Agora, é importante fazer uma ressalva. A formulação da Heinz pode variar dependendo da linha e do lote. Algumas versões saborizadas da Heinz, como a de gorgonzola, por exemplo, contém BATE e BAA na composição. Então a recomendação é específica para a versão tradicional brasileira, que na análise da Proteste foi a única livre desses aditivos. Sempre leia o rótulo, porque formulações podem mudar ao longo do tempo. Número 2. A maionese de casa. Essa é uma marca que talvez você nunca tenha visto no supermercado, dependendo da região onde mora, mas ela merece ser conhecida. A de casa é reconhecida como a maionese temperadinha do Brasil. Ela segue padrões de fabricação de maioneses de alta qualidade, utilizando óleo vegetal como primeiro ingrediente e gema de ovo em pó reidratada. Toda a linha da De Casa possui 76 quilocalorias por porção de 12 gramas e 60% de gordura, sendo uma das mais leves entre as maioneses consideradas verdadeiras, sem perder sabor e qualidade. O diferencial da De Casa está no tempero. Desde a versão de sabor tradicional, a maionese já vem bastante temperada, contendo cebola, alho, caldo de galinha e extrato de tomate na fórmula. Isso a torna muito versátil na cozinha, porque ela funciona quase como um molho completo, não apenas como uma maionese neutra. Para quem cozinha, isso é uma mão na roda, porque reduz a necessidade de adicionar outros temperos ao prato. A De Casa é um exemplo de que é possível fabricar uma maionese saborosa, com proporção honesta de ingredientes e sem depender de amidos modificados e aditivos sintéticos controversos para dar volume ao produto. É uma marca que entrega o que promete: sabor de casa, com ingredientes que fazem sentido. E numa era em que a maioria das maioneses industrializadas são basicamente água com óleo engrossada com amido, encontrar um produto que respeite a receita original é quase um milagre. Número 1. E para fechar a lista das maioneses recomendadas, eu vou falar de algo que talvez te surpreenda. A melhor maionese que você pode comer é a que você faz na sua própria cozinha. A maionese caseira, feita com ovo pasteurizado, óleo, vinagre ou suco de limão, sal e mostarda, é infinitamente superior a qualquer produto industrializado. Primeiro, porque você controla os ingredientes, sabe exatamente o que está indo para o prato. Nada de BAA, nada de BATT, nada de TBHQ, nada de amido modificado, nada de aromatizante artificial. Segundo, porque a proporção de ovo é muito maior. Na maionese caseira, a gema é o ingrediente principal, junto com o óleo. Não existe aquela inversão industrial onde a água vem primeiro e o ovo aparece lá no quarto ou quinto lugar. Terceiro, porque a maionese caseira é fresca. Não precisa de conservantes para durar meses na prateleira, porque não vai ficar meses na prateleira. Você faz, consome em poucos dias e faz de novo quando precisar. A nutricionista Daiane Souza, consultada pela Proteste, recomenda alternativas, como o abacate, que possui gordura excelente e pode ser usado como base para cremes e patês, e o iogurte natural, que pode substituir a maionese em saladas e sanduíches. São opções mais saudáveis que eliminam completamente a preocupação com aditivos industriais. Mas se você faz questão de maionese mesmo, faça em casa. É mais fácil do que parece. A receita básica leva 4 gemas de ovo pasteurizado, 300 ml de óleo vegetal de qualidade, uma colher de sopa de vinagre ou suco de limão, uma colher de chá de mostarda, sal a gosto e pronto. Bate tudo no liquidificador, devagar adicionando o óleo aos poucos até atingir a cremosidade desejada. Em menos de 5 minutos, você tem uma maionese de verdade, feita com ingredientes de verdade, sem nenhum aditivo sintético. E o sabor não tem comparação. Quem prova a maionese caseira pela primeira vez, geralmente leva um susto.
porque descobre que aquilo que estava comendo a vida inteira no pote de plástico nem de perto se parece com maionese de verdade. A diferença é abismal. É como comparar suco de laranja espremido na hora com aquele pó artificial que se dilui em água. Um é o real, outro é uma imitação industrial que se acostumou a chamar pelo mesmo nome. Agora, um aviso importante. Se você for fazer maionese caseira com ovos crus, use sempre ovos pasteurizados. No Brasil, é proibido servir maionese feita com ovos crus em estabelecimentos comerciais, justamente pelo risco de contaminação por salmonela. Essa bactéria pode causar infecções gastrointestinais severas, especialmente em crianças, idosos e pessoas com o sistema imunológico comprometido. Os ovos pasteurizados passam por um tratamento térmico que elimina as bactérias sem cozinhar o ovo, mantendo as propriedades necessárias para a emulsificação. São encontrados em supermercados em embalagens específicas. Não arrisque com ovos comuns, crus. E agora eu preciso te falar sobre algo que vai além das marcas e dos aditivos. Preciso te falar sobre o que a indústria de alimentos fez com a maionese brasileira ao longo das últimas décadas. A maionese, na sua origem, é um molho simples feito com gema de ovo, óleo e acidulante. É uma emulsão, onde as gorduras do ovo e do óleo se misturam com a ajuda da lecitina presente na gema. A receita tem mais de 200 anos e durante a maior parte da história, maionese era basicamente isso: ovo, óleo, vinagre, sal. Só que a indústria descobriu que poderia fazer mais barato, muito mais barato. Reduziu a quantidade de ovo ao mínimo permitido por lei. Colocou amido modificado para dar volume e textura. Adicionou água como ingrediente principal. Jogou açúcar para realçar o sabor. Colocou goma xantana e goma guar para estabilizar a mistura que com tão pouco ovo teria dificuldade em se manter emulsionada. Adicionou conservantes, sequestrantes, acidulantes, aromatizantes e antioxidantes sintéticos para garantir que esse produto altamente processado pudesse sobreviver meses e meses numa prateleira de supermercado sem mudar de cor, de cheiro ou de gosto. O resultado é um produto que se chama maionese, que parece maionese, que tem gosto que a gente aprendeu a associar com maionese, mas que na verdade é um molho ultraprocessado à base de água e amido com um pouquinho de ovo. É como se tivessem pego a receita original, retirado o que era bom e enchido de substitutos baratos. E a gente acostumou, a gente cresceu comendo isso e acha que isso é maionese, mas não é. Maionese, de verdade, tem pelo menos 65% de gordura. A maioria das maioneses vendidas no Brasil tem muito menos que isso. Maionese, de verdade, tem ovo como ingrediente principal, não como figurante. Maionese, de verdade, não precisa de amido para ficar cremosa, porque a emulsificação natural da gema já faz esse trabalho. E maionese, de verdade, não precisa de BH, BATT e TBAQA, porque se produzida e armazenada corretamente, com boas práticas de fabricação, ela se conserva bem sem esses aditivos. A Heinz provou isso, a Decasa provou isso. E a sua própria cozinha prova isso toda vez que você faz uma maionese caseira e ela fica perfeita sem nenhuma dessas siglas assustadoras. Então vamos recapitular. Na lista das maioneses, para evitar, ficam a Hellmann's, a Arisco, a Lisa, a salada Emer, tradicional, a Saúde, a Fugini e as marcas Superbom Vegetal e Qualità. Na lista das que merecem a sua confiança, ficam a Heinz tradicional brasileira, a Decasa e a maionese caseira, feita por você mesmo, com ingredientes de qualidade. E lembra, o segredo está no rótulo. Vira o pote, lê a lista de ingredientes, procura as siglas BAA, BATT, TBAQA e EDT. Se encontrar, pensa 2 vezes antes de levar. E se puder, compra uma maionese sem esses aditivos ou faz a sua própria em casa.
A sua família merece comer comida de verdade, não imitações industriais cheias de siglas que nem o dicionário consegue explicar. A Proteste lançou uma campanha chamada Sua Saúde em Risco, pedindo à Anvisa a proibição e o melhor controle do uso de aditivos potencialmente perigosos em alimentos. Por quê? Como disse a coordenadora institucional da Proteste, no mundo, apenas 10 multinacionais controlam a produção e o comércio de alimentos. E com base nas legislações locais e nos hábitos de consumo dos habitantes, esses fabricantes ajustam suas receitas em cada país. Na Europa, a legislação é mais rígida. Nos Estados Unidos, tem seus próprios padrões. E no Brasil, a legislação ainda é frouxa demais para proteger de verdade o consumidor. Então, até que a lei mude, cabe a nós nos informarmos e fazermos escolhas melhores, porque ninguém vai cuidar da saúde da sua família melhor do que você mesmo. E eu te digo mais: cuidado especial com as crianças. A maioria dos lanches escolares inclui maionese. O cachorro-quente da festinha, o hambúrguer do fim de semana, o sanduíche da lancheira. Crianças consomem maionese com muita frequência. E os efeitos do BATT, como a hiperatividade, afetam especialmente os mais novos. Se o seu filho ou neto está agitado demais, com dificuldade de concentração, com reações alérgicas na pele que aparecem sem explicação, talvez valha a pena olhar o que ele está comendo. Talvez a resposta esteja dentro daquele pote de maionese que parece tão inofensivo na geladeira. Eu sou um avô. E avô se preocupa. Cuida-te.